Se você ama um bom filme de Halloween ou gosta de se vestir e se fantasiar para a festa de Halloween e tem curiosidade de saber o porquê que existe esse hábito, porquê que existe essa tradição, esse momento, essa época do ano, como que isso surgiu, fica nesse vídeo que ele foi feito para você. Assim como boa parte das celebrações tradicionais que nós comemoramos hoje em dia, o Halloween ele tem raízes muito antigas. Pela etimologia da palavra Halloween ou Halloween, significa véspera do Dia dos Santos. Para quem é católico ou nasceu em família católica, está bem familiarizado com o calendário da igreja, já que a sequência é dia 31, véspera de Todos os Santos, dia 1º, dia dos Santos e dia 2, dia de Finados. Mas a origem disso, o porquê que foram escolhidas essas datas, é bem interessante. Isso porque, muito provavelmente, você não deve saber que o dia de Todos os Santos, ele tem origem na Roma Antiga. Se você já assistiu a algum vídeo sobre a origem do Halloween ou já leu sobre, provavelmente deve estar estranhando, porque você deve estar fazendo o link direto com a origem celta. Mas antes da origem celta veio a origem pagã romana, e eu vou te explicar o porquê. Assim como a maior parte das celebrações antigas pagãs, elas foram reformuladas para caberem no calendário cristão, ou seja, para a igreja ela conseguir ensinar, fazer a população ter uma associação mais prática, mais fácil do novo calendário com as antigas celebrações pagãs, o Dia dos Mortos e o Dia dos Santos também teve esse mesmo método. Antes do Halloween, do Dia de Todos os Santos, serem no final de dezembro e início de novembro, era comemorado o Dia de Todos os Santos no dia 13 de maio, no século VII, por ordem do Papa Bonifácio IV. Isso porque na Roma Antiga se celebrava nesse período, entre 9, 11 e 13 de maio, a Lemúria, que era uma festa romana doméstica, que focava tanto nos espíritos dos ancestrais, familiares dos moradores daquela casa, como também era uma celebração de purificação dos espíritos obsessores, ou seja, um banimento dos espíritos ruins que estavam rondando aquela casa, ou que queriam atrapalhar e ficar por lá. Agora, quando o cristianismo ele ascendeu e se tornou a religião oficial do Império Romano, não foi um estalar de dedos que todo mundo virou cristão católico. A igreja virou oficial no século IV, o Dia de Todos os Santos no século VII. Porém, o Dia de Todos os Santos, do jeito que a gente conhece, foi a partir do século VIII, ou seja, no século seguinte, a data que tinha sido escolhida. E agora sim vem a referência inglesa. Os celtas, eles costumavam celebrar o Samaí ou Samhain, que é uma celebração que dura 3 dias. Ela começa a partir do dia 31 e vai até o dia 2. Assim como em outras culturas europeias, se baseavam em celebrar os cultos aos deuses e espíritos através das estações, aqui o Samhain é um período de agradecimento da colheita, do verão e de parte do outono, mais a preparação para o inverno e mais a manifestação dos mortos no mundo dos vivos. Como boa parte dos hábitos voltados para essa celebração celta tinham se preservado mesmo com o catolicismo, o Papa Gregório III, no século VIII, resolveu fazer a mudança aí do calendário para o que é celebrado até hoje, dia 31, véspera do Dia dos Santos, dia 1º, Dia dos Santos e dia 2, Dia dos Finados. E quem fizesse os mesmos ritos ligados à tradição celta eram considerados bruxos, por isso o Dia das Bruxas. Já a questão das fantasias tem relação a confundir os espíritos malignos que pudessem se apoderar naquela noite do corpo das pessoas. Isso, no caso, provavelmente veio da tradição celta. Agora, sobre a popularização do Halloween a nível mundial ocidental,
é muito mais por conta dos Estados Unidos do que tanto pela Inglaterra. Apesar dos Estados Unidos eles terem sido colônias puritanas da Inglaterra, muito do que é o estereótipo da bruxa para os puritanos e para a Inquisição de Salem e tudo mais, tem origem no folclore e na mitologia celta. É bom mencionar também que no século XIX teve uma grande onda de migração da Irlanda para os Estados Unidos. E a Irlanda é um país que ele preserva muito a cultura e a tradição celta, ainda que com a dominação e a influência católica. Chega a ser no mínimo curioso o quanto que a Irlanda ela conseguiu preservar tantos aspectos do passado na Idade Média, em comparação a outros territórios. Mas voltando ao assunto para os Estados Unidos, o Halloween, do jeito que a gente conhece hoje, com essa aura cheia de fantasia em vários aspectos, foi construída e popularizada no século XX. E do século XX e da década de 20 para cá, ela se estabilizou como um período do ano em que tem uma grande movimentação, né, financeira. Algo bem típico dos Estados Unidos, que aproveitou momentos de crise para movimentar o comércio, algo que se estende para vários países ocidentais. Obrigada por ter ficado até o final. Se lembre de ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado e saber e assistir, estar por dentro de todas as novidades.